No caso. Nossa. Agora vai estar funcionando. Quero pedir desculpa aos nossos companheiros que estão nos acompanhando pela internet, que nós tivemos uma falha. Então eu já quero que vocês nos perdoem. O tema é esse. Já comecem exercitando. Seguimos. Então, eu entrego para vocês o capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. O evangelho é lindo. Eu já falei e volto a repetir várias vezes aqui na instituição e nas outras instituições. Eu sou um fã de carteirinha de Kardec, da doutrina espírita, e dessa obra Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Segundo os espíritos, tá, pessoal? Porque a doutrina espírita é ditada pelos espíritos. Como pensamento mosaico foi codificado, coordenado por Moisés. Como pensamento cristão é Jesus. Então esses dois pensamentos que antecedem o pensamento dos espíritos são vinculados a duas personalidades, Moisés, Jesus. E agora não. Agora é uma falange de espíritos. Então é um pensamento, a doutrina espírita é uma obra ditada, pensada, executada pelos espíritos. Quais são os espíritos? Olha, pessoal, a lista é grande. Mas se vocês querem alguns nomes, lá na introdução do Livro dos Espíritos, naquilo que nós chamamos de prolegômenos, tem alguns que assinam. Mas a gente tem muitas questões assinadas aqui por Paulo, por João, por Joana de Ângeles, por Swedenborg, por Fenelon, por Portes. Tem de tudo aí, tá, gente? Tem de tudo aí. Então são espíritos já, né, de um certo grau de elevação. Então no Evangelho segundo o Espiritismo, até o capítulo 4 é primícias. Primícias. Meu reino não é deste mundo, eu não vim destruir lei, né? Eu não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu pai, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, vai trabalhar a reencarnação. No capítulo 5 é bem-aventurados, felizes, capítulo gigante, é o mais reforçado do nosso Evangelho, que é bem-aventurados os aflitos. Como é que a grande maioria de nós está? Aflita. Por quê que nós geralmente estamos aflitos? Podemos passar períodos bons, depois a gente não... Vocês já notaram que a gente nunca está satisfeito com a gente? A gente parece que está sempre, né? Então ali um capítulo legal. Aí no capítulo 6 vem aquela questão do Cristo que consola. Está aflito, tem o Cristo que consola. Cristo Consolador. Aí no capítulo 7 começa aquilo que eu falo, construção para a felicidade, para ser feliz, para se dar bem. Que tu começa capítulo 7 até o 17. Bem-aventurados os pobres de espíritos, os humildes. Primeira coisa, a humildade. Daí, bem-aventurados os que têm o coração puro, capítulo 8. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, são duas bem-aventuranças no capítulo só. Então, é feliz, bem-aventurado é feliz, tá? Feliz quem é brando, quem é pacífico, quem planta a paz, colhe paz. Aí chega no capítulo 10, que é um capítulo fantástico. Bem-aventurado, feliz, próspero, de sucesso, quem é misericordioso. Porque Deus vai usar da mesma misericórdia que tu usou com os outros. E ali traz toda essa questão do perdão das ofensas. Vai antecipar o capítulo 11. Amar o próximo como a você mesmo. Então é base. Um vai trazendo o outro. E no 12, que precisa ter boa estrutura para entender, e que eu fiz questão de mencionar, é amar os nossos inimigos. É muito lindo esse capítulo. Amar inimigo não é ter o mesmo amor que tu tem com um amigo, é só não querer-lhes o mal. E não se opor a qualquer tipo de reconciliação, porque todo mal que tu deseja bate na porta de quem? Sua. Eu até fiz questão de anotar uma questão que eu usei numa outra instituição espírita também, que, pessoal, quem sente raiva, geralmente nós sentimos, né? Shakespeare dizia uma coisa muito interessante,
Raiva, que a gente às vezes sente de alguém, de qualquer outro, é o veneno que a gente toma achando que morre o outro. A gente sente raiva de alguém desejando que ele se lasque, mas quem se lasca é nós. Por isso que aquele capítulo, amar os vossos inimigos, vai entender. Isso aí é tudo, tudo, ó, esses capítulos que eu falei, é tudo capítulo, é tudo receitinha para virar anjo. Para ser feliz, para ser próspero, para dormir bem. Capítulo 13, depois aí começa, né, que uma mão não saiba o que a outra dá, que a vossa mão esquerda não sabe o que a direita dá. Capítulo 14, já falei aqui, importante, já que eu comecei a falar os capítulos. Honrai vosso pai e não percam tempo, e vossa mãe. No capítulo 15 é um capítulo fantástico. Fora do espiritismo não há salvação. Desculpa? Hã? É fora da caridade não há salvação. Bom, muito obrigado. Fora da caridade não há salvação. E no capítulo 16, não se pode servir a dois senhores, a Deus ou a Mamon. E o 17, depois que tu passar do 7 ao 16, é ser de perfeitos. Cara, tá ali toda a receita para ser feliz. Basta a gente ir se estruturando devagarinho, sem pressa, sem muita cobrança, sem muito exagero. Não te cobre muito. Se tu não deve te cobrar muito, imagina como tu deve fazer para o próximo. Porque estamos tudo no mesmo barco. Então isso é importante, então tem que prestar atenção. Então eu escolhi para a noite de hoje, separei aqui, tá? Separei aqui o capítulo número 61 dessa obra, Palavras da Vida Eterna, ditado pelo Espírito de Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. São 180 textos, como Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, tal. Escolhi lá, Perdão, Remédio Santo. Vocês tomam remédio? Já pensou tomar um remédio santo ainda? Está aqui o texto. E aí, o versículo que Emmanuel comenta está em Lucas, no capítulo 23, versículo 34, aonde Lucas anota essa referência, porque Lucas não conversou com Jesus. Lucas não esteve junto, ele não ouviu Jesus dizer isso. Lucas foi um grande repórter, o evangelho dele é fantástico. Ele entrevistava as pessoas que conviveram e tirava as informações. E lá está dizendo que Jesus, ele deve ter perguntado como é que foram os momentos finais do mestre aqui no mundo físico. O que ele disse quando ele estava lá pregado à cruz? O que ele disse? Né? Então alguém disse para ele, o mestre disse naquele momento derradeiro, as últimas palavras dele, quase as últimas, né? As últimas foram: seja feita a vossa vontade. Antes disso lhe disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava dizendo que aqueles homens que o condenaram, fizeram tudo isso, fizeram por ignorância. Por ignorar. E porque eles não podiam fazer nada diferente. Nós estamos estudando nos domingos à noite e na segunda noite muito dessa questão farisaica daquela época, de como era o pensamento daqueles homens daquela época. Os fariseus eram um partido político, tinha uma dominação religiosa, seguiam Moisés, que dava umas dicas para não ser assim, mas eles tinham o jeito deles, eram homens. O Paulo, próprio Saulo de Tarso, que depois vira Paulo de Tarso, o maior divulgador do evangelho, também era um homem apaixonado pela letra judaica, mas rigorosíssimo. Aí ele vai depois mandar uma carta para Timóteo, que era o afilhado do coração dele. Paulo depois está lá,
nos evangelhos, se vocês podem olhar, que ele diz para Timóteo: Timóteo, eu fiz o que eu fiz por ignorância, porque não sabia. E o Pai tem misericórdia de mim por causa disso. Fiz porque não sabia. Mas o Pai me envolveu pela sua misericórdia e agora eu faço o que deve ser feito. Está lá, na primeira carta de Timóteo, se eu não me engano, capítulo 6. Está lá, perdido lá. Aí Emmanuel pega essa frase que Jesus, que Lucas anota, que Jesus menciona naquele momento derradeiro da cruz, e diz assim: toda vez, Emmanuel comenta assim, toda vez que a moléstia te ameaça, ou a doença nos ameaça, recorremos necessariamente aos remédios que te libertam da apreensão. Eu estou fazendo isso hoje. Eu estou com uma dificuldade física e estou recorrendo aos remédios. Então Emmanuel está dizendo assim: perdão é um remédio santo. Então ele está dizendo aqui: toda vez que uma doença nos chega, a gente recorre aos remédios para curar, para parar a dor. Agentes calmantes para a dor a gente toma. Sedativos nós tomamos para a ansiedade. Quem é que toma sedativo para a ansiedade? Não precisa levantar a mão. Muitos de nós tomam. Em suma, à face de qualquer dificuldade física, procuramos reabilitar as funções do órgão lesado. Não é verdade? Estamos com alguma dor, nós não vamos buscar cura? Todo mundo vai. Está assim de farmácia por aí? É porque tem cliente. Se não tivesse, com certeza não teria tantas. Então qualquer coisinha que dá em nós, a gente vai procurar se livrar disso. Aí ele está dizendo assim: mas lembra-te, é para nós nos lembrar, lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços que nós carregamos, pensamentos doentes, ruins, de queixa e de mágoa. Quem de nós se queixa muito aí? Se queixar, nós se queixamos. Quem de nós guarda mágoa? Quem de nós sente raiva, que eu já falei para vocês? Pensamentos de prevenção e pensamentos de antipatia. Quando você encontra uma pessoa que você não topa, às vezes a gente não topa uma pessoa para não topar, ou porque ouviu qualquer coisa dela, ou às vezes a gente não topa uma pessoa porque já teve problemas na caminhada com aquela pessoa. Toda vez que tu vê uma pessoa assim, a gente sente diferente de como toda vez que nós encontramos uma pessoa amiga. Toda vez que você encontra uma pessoa que você gosta, uma pessoa que te faz bem, você abre o sorrisão, os olhos chegam a sair para fora. Coração, se pudesse, ia lá na pessoa. O teu espírito se abraça antes que a pessoa, você está a 10 metros, eles já estão se abraçando. Agora, quando a gente vê uma pessoa, de alguma forma que a gente não topa, ou que a gente teve qualquer tipo de conflito, a gente já se retrai. É bom almoçar na frente de uma pessoa assim, né? Que a gente teve conflitos sérios e de repente a vida convida tu cair na frente dessa pessoa. Ter que almoçar num casamento, não jantar num casamento. Eu imagino os comentários do outro dia, né? Não me desceu nem a Coca-Cola. Pois é. E tem pessoas que a gente não gosta, que talvez, sei lá, gostem ou não gostem da gente, que se soubessem que elas fazem mal para nós, elas ririam. Ah, a gente faz mal, que bom. Que notícia agradável que tu me deu. Ela fica mal toda vez que me vê, fica. Nossa, joia. Vou botar um outdoor da minha foto na frente da janela do quarto dela. E a gente cai nessas armadilhas do cotidiano. Por isso que tem ali no Evangelho, perdoa os vossos inimigos. Amar o próximo como a si mesmo. Né? Então eu vou fazer a leitura de novo da pequena frase. Lembra-te de semelhantes impositivos e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa, de mágoa, né? Raiva, de prevenção e antipatia, também te solicitando uma adequada medicação para que
te restaure o equilíbrio. O que nós tomamos quando a gente encontra essas situações? Tem alguma coisa para tomar? O que pode te restabelecer? Né? Ele está dizendo aqui. E se nas doenças comuns reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos ataques, nos achaques do espírito, necessite de esquecimento para que te refaçam as forças. Deixa a pessoa lá, deixa o mal com os mal. Não fica batendo em cima disso. Quantas pessoas têm conflito com os outros? Pessoas que se separaram sociedade, separaram casamento, não se topam por causa de uma questão judicial, sei lá. Tem tanta coisa que eu passaria a noite aqui dizendo tantas questões que pode ver. E a gente fica mal. Então, se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites do esquecimento para que te refaçam as forças. Para o teu bem. Nós estamos pedindo isso para o teu bem. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da nossa mente no dia a dia, na luta cotidiana, como ele tem aqui. Então, pessoal, se nós ficar guardando mágoa, lembrando de tudo que aconteceu já, a gente fica louco. Então, a melhor coisa que tem, perdoa e segue. Deixa o mal com os maus. E se tu fez alguma coisa de ruim para alguém, vai lá e se desculpe. E se a pessoa não te desculpar, valeu também, porque você já fez a tua parte. O problema agora é dela. Vai para frente, esquece e faça o bem. E aí a gente vai começando a nos libertar de coisas que nos incomodam. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no teu corpo, que a gente procura médico, não mantenhas aversão a ninguém e nem rancor na própria alma. Quando você sente rancor de alguém, quem é que fica mal? Você. Quando você diz assim, hoje eu estou com uma raiva tão grande, quem é que tem raiva? A geladeira? Tá, é você. O que aquele sentimento está fazendo em você? Te curando ruga? Deixando os olhos mais bonitos? Destruindo. Trazendo dor e dificuldade. Perdoa, diz aqui para nós encerrando, a quantos te aborreçam. Pessoal, meus irmãos que estão em casa, nos acompanhando, meus queridos irmãos, espíritos amigos, perdoem a todos que nos aborrecem. Perdoa a quantos nos firam. Vamos perdoar quem nos aborrece e vamos perdoar quem nos fere. Perdoa agora. É interessante essa frase, eu adoro. Perdoa agora, hoje e amanhã sempre. Mas como nós não temos amanhã, nós temos amanhã, meus queridos? Amanhã já chegou? Hã? Qual é o momento que a gente tem? Perdoa agora. E no amanhã, o agora do amanhã também. Perdoa. Ele está dizendo aqui, recorda que todas as criaturas, eu falei isso no começo, trazem consigo as imperfeições, as fraquezas, usei essas palavras, que eles são particulares. Tu que me vês, tu que me ouves, nós irmãos, somos a melhor versão de nós mesmos. Então nós temos muita coisinha boa, mas muita coisinha ruim. E os parceiros nossos, os companheiros, os irmãos do caminhar, a mesma coisa. Então ele está dizendo, recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que eles são peculiares, particulares, tanto quanto ainda desajustados. Trazemos também as nossas. Somos imperfeitos. Que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, não devia nada, só fez o bem e foi crucificado. E não agradou muita gente não. Vamos ser bem. Naquela época, você vai contar nos dedos, você vai fazer um censo, tinha mais inimigo do que amigo, verdade? Tanto que escolheram Barrabás.
Então a gente não vai agradar todo mundo. Se o espírito mais perfeito, que cuida do planeta, que equilibra, não agradou todo mundo, você vai agradar? Eu vou agradar? Que jeito? Impossível. Então ele está dizendo aqui, é por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, não devia nada, rogou a Deus quando ele estava sendo morto. Ele não disse lá naquele momento, vocês vão ver. Como a gente costuma dizer, Deus vai te devolver tudo que vocês estão fazendo. Não é assim que a gente fala para alguém? Quando alguém faz mal para nós, vocês vão ver. E quando a gente perdoa, sabe aquele perdão assim, eu acho tão bonito quando a pessoa perdoa assim, eu perdoo, mas Deus vai cobrar o que essa pessoa fez. Aí bota Deus trabalhar. Porque a gente não entendeu da misericórdia. Se tu é misericordioso, Deus vai ser misericordioso contigo. Qual é que é a oração que vocês, quando a gente fala em Jesus, qual é a oração que vem em mente de vocês assim? Pode? Pai Nosso. Não chega um momento do Pai Nosso que ele diz assim, perdoa as nossas ofensas. Como é que é o resto que eu não consigo me lembrar? Assim como. Que negociação com o universo que você está fazendo? Está dizendo assim, Deus, perdoa eu como eu perdoo os outros. Então significa que ele vai te perdoar conforme você perdoa os outros. Porque é você que está propondo na prece. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como eu perdoo a quem tem me ofendido. Se você não tem perdoado o universo naquilo que você está propondo na prece, vai te perdoar? Por isso que eu quero que você estude o capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Então ele, para encerrar, diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então Jesus, de vez ali, o que Jesus fez? Crucificado ali, gratuitamente, tentou fazer o melhor, ensinar o bem, nos protege, nos envolve, nos cuida até hoje, vai cuidar para ser. O que ele está dizendo? Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. É como se nós uma criança tivesse sujado nós de tinta em qualquer passeio que a gente ia fazer, e a gente disse, mãe, fica tranquilo, ele não sabia o que estava fazendo, querido, coitado, deixa ele, querido, mais ou menos assim. Ele nos entende que somos frágeis, crianças espirituais, e deixando os ofensores nas suas inibições próprias de cada um, deixa o mal com os maus, deixa eles lá, sustentou assim a luz do amor que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Então, qual é, para nós encerrar nossas atividades dessa noite, a nossa pequena fala, qual é essa proposta de reabilitação, de paz e felicidade? Perdoem. E peçam perdão para alguém que vocês precisam. Hoje nós temos facilidades, nós temos automóveis, avião, moto, o que mais que nós temos? Celular, que todo mundo carrega aí. Não precisa chegar em casa para ligar, tem telefone, visitinha. Se tem alguém para pedir desculpa, peça. E se tem alguém que mesmo está distante, que você tem que perdoar e deixar a pessoa viver a vida dela, e você seguir livre, siga. Não carregues mágoa, porque não faz bem. Muito obrigado. Queridos amigos, muito obrigado, Mestre Jesus, benfeitores amados, por esse momento que nós estudamos uma passagem do Evangelho luminoso de Deus, que o Cristo Jesus foi o grande emissário, o grande carteiro de amor aos nossos corações. Que possamos compreender, vivenciar, porque esse é o roteiro da nossa felicidade. Muito obrigado aos benfeitores queridos da instituição, aqueles que ainda continuam em trabalho pela nossa cidade, por toda essa região, e esse trabalho continuará, a equipe de passistas que já está a postos, os socorristas que trabalharam, enfim, a todos. Muito obrigado aos amigos que estão em casa nos ouvindo pela internet,
muita luz, muita paz às suas famílias, aos seus lares e a toda a humanidade. Muito obrigado, Jesus, e que assim seja. Muito obrigado.